Estado de vigilância. A via chinesa para uma nova era de controle social. Joshua Xin e Lisa Lin. Este não é um audiobook da obra. Também não é uma narração. E nem substitui a necessidade da leitura do livro no seu todo. Pode conter ilações, comparações ou exemplificações para com a cultura política do dia ou eventos atuais. É uma tradução minha da versão em italiano da obra. E pode ocorrer pequenas ou eventuais incorreções, mas que não comprometam o entendimento da mensagem do livro e dos seus autores. Josh Xin é vice-diretor do Escritório de Notícias Políticas e Gerais do Wall Street Journal, na China. E antes disso passou por 6 anos trabalhando como repórter na China, especializando-se nos temas da tecnologia governamental e sociedade. Já Lisa Lin é jornalista do Street Journal de Singapura e também cobre assuntos e tecnologia de inteligência artificial na China. Tem mais de 10 anos cobrindo esses tópicos na Ásia e na própria China, especialmente foi até premiada por reportagens internacionais. Já a temática desse livro é bem clara e definida. O Estado ou sistema de vigilância que o Partido Comunista da China está construindo para moldar e controlar as consciências e comportamento das pessoas em seu país. E os autores vão chamar de utopia digital e dizer que se trata de um programa de engenharia social, na verdade, tão amplo e persecutório que controla desde os padrões de trânsito nas cidades até a forma de cada cidadão se expressar, andar, o que come, o que veste e, sobretudo, o que eles pensam. É uma nova sociedade projetada em torno do poder da vigilância digital, vão dizer os autores. E um também grande problema em relação a isso é que esse modelo de opressão digital totalitária é exatamente o que vários países e governos também almejam adotar para seus cidadãos, a revelia do que o povo pensa ou quer. E tudo também graças à ONU e demais agências globalistas como o Fórum Econômico Mundial e as próprias Big Techs, que vendem e divulgam essa ideia como se tratasse de uma grande realização tecnológica humana, uma louvável conquista da indústria 4.0, quando na realidade não passa de um grotesco sistema de encarceramento coletivo digital, onde tudo na vida humana, desde seus pensamentos e opiniões até o que comem ou como criam seus filhos, tudo é editado, tudo é determinado e tudo é vigiado por inúmeros meios e dispositivos de controle digital. Tudo atrelado a um sistema de bancos de dados chamado crédito social, que utiliza todos os dados das pessoas para avaliar seu nível e grau de submissão e obediência ao governo, mês a mês. E conforme sua pontuação, o indivíduo tem permissão ou não para ir a esse ou aquele restaurante, a frequentar esse ou aquele lugar, ter seus filhos estudando nesse ou naquele colégio e até mesmo se poderá continuar residindo naquela sua casa, naquele seu bairro, ou de quanto o seu salário poderá ou não ser utilizado. E por trás da operação, construção e concepção do Estado de Vigilância chinês, é o que diz Xin Elin, está o Partido Comunista, que é o poder máximo no país, acima até do governo e do sistema jurídico ou de leis do país. E uma das maiores, se não a maior, obsessão do partido é obter e exercer o controle total de tudo, de todos. Uma delegacia básica na China, por exemplo, está equipada com aparelhos tecnológicos capazes de detectar e distinguir até a etnia de cada cidadão chinês, Uigur, Han e por aí. Dispositivos equipados com ondas de luz fazem uma leitura do fenótipo da pessoa e transforma em informações computacionais, que são transformados em dados e armazenados em bancos criptografados, que quando a verificar um indivíduo, cruza essas informações com seus arquivos e apontam não apenas seu grupo étnico, mas também sua árvore genealógica, região de origem de seus ancestrais e a relação deles com o governo ou com o que quer que se esteja apurando. Não há nada que o governo não saiba de seus cidadãos. E Joshua e Lisa discorrem ainda que, apesar desse projeto chinês já vir sendo gestado e desenvolvido há bastante tempo, foi no evento da SARS-CoV-2 de 2019
que o partido encontrou a oportunidade perfeita de implementar e testar em tempo real diversas etapas do seu sistema de controle e vigilância digital, que ainda era um protótipo. E de lá para cá, pode-se dizer que o sistema foi aprovado e colocado em execução em todas as suas partes. É o que o governo chinês chama de plataforma integrada de operações conjuntas, justamente porque agrega controle digital, controle financeiro, sistema jurídico e todo o aparato militar e industrial. E tudo devotado à finalidade de dominar e de perpetrar poder hegemônico. E o que demonstra, então, os autores, é que o regime chinês soube trabalhar com um plano de longo prazo. Tudo o que fez até poucos anos atrás era um período de assimilação, e só depois seguido de implementação e de efetivação. No Brasil, por exemplo, e na maior parte do Ocidente, está sendo conduzida uma etapa similar da China de alguns anos atrás. Toda a mídia segue preparando o psicológico das massas, para irmos acomodando nossos reflexos psicológicos a sermos vigiados, observados e controlados em tudo. Veja o quanto tempo faz que a Rede Globo prepara a nossa mente para aceitar e até a gostar de sermos expostos a câmeras e termos nossa vida pessoal comentada publicamente através de programas do Big Brother, por exemplo, e também super incentivando a exposição dos seus próprios artistas nas redes sociais para serem vistos e comentados. E o povo aprendendo isso como se fosse normal e imitando-os. Há, por exemplo, artistas que até tatuagem em partes íntimas fez sob a lente de câmeras, gravando o procedimento e exibindo para todos, assim como várias atrizes e personagens do esgoto artístico se exibem seminus no Instagram, e outros fazem programa virtual no OnlyFans, debaixo de aplausos e elogios de toda a mídia corrompida que quer normalizar o absurdo de ninguém ter ou ninguém querer ter privacidade. E o que é isso senão um ensaio para nos adaptarmos à nova ordem ou estado de vigilância global, à semelhança do que ocorre na China? No regime chinês, como Joshua e Lisa expressam, a coisa foi também gradativa. Fora até mesmo da questão tecnológica, também expandindo para a normalização no sentido de comportamento, daquilo que se assiste, daquilo que se vê, daquilo que se recebe por meios culturais mesmo. Tudo começou com discursos e narrativas veiculadas na mídia do país, associando a etnia uigure a eventos de vandalismo, tumultos, foram acostumando a população chinesa a sentir rancor e raiva deles. O passo seguinte foi aumentar a temperatura do fogo e, de vândalos, passou-se a chamá-los de terroristas e, concomitantemente, começou a ocorrer pequenos incidentes, coincidências puras, em regiões próximas aos uigures, como bombas explodindo ou agressões a agentes do governo e por aí. E logo depois o controle por monitoramento remoto, câmeras de filmagem, postos de observação com homens armados e mais tarde até drones foram sendo adotados com a justificativa de conter as ações de ódio dos uigures, que eram violentos e queriam desestabilizar a democracia. Passada essa fase, tendo todos se acostumado com ela, o governo passou a coletar informações dos habitantes de Xinjiang, em que viviam os uigures, e os questionários passaram a ser regulares e cada vez mais intrusivos. Religião que professavam, quantas vezes e onde ficavam seus locais de reunião, culto religioso, quem fazia parte de sua rede de contatos, com que frequência conversava com cada um. E finalmente, em 2014, de apenas formulários e fichas para preencher, o Partido Comunista Chinês escalonou para um novo estágio o seu plano piloto de dominação física e psicológica, usando os uigures como balão de ensaio. E então introduziu para os uigures a utilização obrigatória de passaportes internos, que restringia a liberdade de ir e vir, de viajar, de se locomover, a sua própria região, a de Xinjiang. Ou seja, pela primeira vez, o povo uigure estava proibido de se movimentar livremente pelo país e proibido de viajarem internacionalmente. E para quem quiser se lembrar, eu mesmo fazendo esse à parte, durante a pandemia que a China presenteou o mundo em 2019,
Também no Brasil, vários governadores, prefeitos e até ministros da juristocracia brasileira quiseram implantar um tipo de passaporte à semelhança do que foi feito nessa época contra os uigures na China, chamando de passaporte sanitário. Esses líderes políticos tentaram também estabelecer restrições para ir e vir ou de viajar, com pretexto de se evitar a proliferação do contágio da tal doença. Só que a suposta moléstia já estava proliferada e o contágio já tinha sido espalhado. O que queriam, então, na verdade, era introduzir um sistema e método de controle da população, como acontece na China. E depois que a epidemia médica passasse, usar, então, esse sistema já implantado para estabelecer novos dispositivos de coerção e de gestão autoritária sobre as massas. E o tal passaporte seria apenas a porta aberta para o sistema de créditos sociais que literalmente controla e rege toda a vida do cidadão. A ideia da ditadura global é reposicionar as pessoas em agrupamentos ou guetos ou colônias onde não possam se locomover para além das fronteiras estabelecidas por aquele tirano local. As cidades virando comunidades fechadas, onde toda a vida das pessoas ali é limitada e absolutamente controlada. Elas não possuem os antigos direitos constitucionais de ir e vir, de expressar opiniões ou de manifestar-se, e nem mesmo o direito de comprar ou consumir o que quiser, porque tudo em sua existência será então determinado por um sistema de créditos digitais e um tipo de carteira ou passaporte social de uso apenas naquela localidade ou colônia. E cada setor terá o seu. Se conseguir, por exemplo, fugir dali, também não poderia comprar ou vender em nenhum outro lugar, além de que possuirá alguma nanotecnologia introduzida no seu próprio corpo que possivelmente bloqueará seus movimentos, sua coordenação motora ou seu cérebro, sei lá, se acionadas em caso de fuga ou de rebelião. E o mais chocante que os autores contam em relação aos uigures é que o cartão de controle ou passaporte que passaram obrigatoriamente a usar tinha registrado números e endereços de contato de familiares ou pessoas a serem contactadas em caso de desaparecimento ou acidente, sabe como é? Daquele indivíduo. Isso é. Do dia para a noite, aquele cidadão uigure podia sofrer uma busca e apreensão das autoridades chinesas, sendo acusado de conspiracionista, de crime de ódio digital, de miliciano digital ou de atacar a democracia. Isso se assemelha a algo aqui no Brasil? Pois é. Os uigures foram a massa de teste, os ratos de laboratório para o experimento social comunista chinês, e que agora é exportado, ou pretende ser exportado, para todo o Ocidente, com a anuência dos nossos políticos que, no Brasil, não cansam de elogiar e de visitar o país da China, desde a época de João Dória como governador de São Paulo, deputados, senadores e ele próprio. O calça apertada ditador adorava prestigiar o regime chinês, dar inúmeras concessões ao partido governante na China e até visitar o então líder ditador de lá, Xi Jinping, todos disputando uma vaga no colo do tirano, numa fila de puxa-sacos que inclui jornalistas, comentaristas políticos, os já dito deputados e até empresários, todos iludidos achando que, se o modelo chinês de controle social for implantado no Brasil, eles terão privilégios e regalias só por ter ajudado o infame presidente chinês, quando na realidade são apenas idiotas úteis e descartáveis, pois se tem algo que o comunismo sempre deixou claro, é que não tolera concorrência, e dado o tamanho das ambições e ganâncias dos nossos políticos, da classe artística e jornalistas, eles também passariam a perna uns nos outros e no próprio Xi Jinping se tivesse oportunidade de lucrar mais com isso. Daí serão sempre aquilo que sempre foram, idiotas úteis usados como porteiros para abrir a porta para o regime chinês dominar a América Latina e depois eliminados para não se voltarem contra o regime depois que perderem todas as suas mordomias. Esse é o preço de se fazer acordo com o diabo. E foi assim que ao final de 2016, como conta Joshua Elisa, toda a região onde viviam os uigures estava totalmente cercada e sendo vigiada pelo regime comunista. Havia postos policiais e bases de fiscalização e controle por toda a parte, sob a desculpa, no início, de que o Departamento de Segurança Pública iria resolver a questão de assaltos, de crimes comuns e até do tráfico de drogas.
porque ou para que a população tivesse mais segurança, mais de bem-estar. Mas como se sabe, nunca, em lugar algum, criminosos ou traficantes foram a preocupação de quaisquer regime comunista. Ao contrário, eles sempre agem em parceria. Bandidos e regimes marxistas sempre atuam em concordância e consonância e apoio mútuo. O que realmente todo Partido Comunista busca fazer é subjugar e reprimir o cidadão de bem, o cidadão comum. Isso sim. Vê no Brasil, nos Estados Unidos e outros lugares, por exemplo, a pressão da mídia progressista e dos políticos de esquerda para desarmar a população, ao passo que os criminosos são liberados para usar as armas que quiserem. E quando são presos, sobram juízes tentando libertá-los. No Brasil, teve até casos de magistrados mandar devolver helicóptero que era de um traficante e tinha sido apreendido. E na ocasião era usado pela polícia para transportar órgãos humanos doados para transplante e para resgate de acidentados. Mas a prioridade da justiça brasileira era cuidar para que o traficante pudesse, de novo, utilizar aquela aeronave para movimentar suas armas e drogas contrabandeadas. E não bastasse, enquanto o cidadão comum tem sua liberdade e direito de portar uma arma para sua defesa retirado dele, as altas cortes jurídicas batalham para liberar as drogas e entorpecer todo mundo. Você consegue enxergar que tipo de país as cúpulas políticas e jurídicas estão tentando criar para nós? Que fique claro que a China é o modelo de sociedade dominada, vigiada e passiva que todos os governos ocidentais estão pretendendo imitar. E não tenha dúvidas de que a remoção e impeditivo de que cidadãos tenham armas é para que eles não possam reagir quando o cerco desse sistema governamental de controle apertar. O que de fato a população precisa entender é que há uma segunda intenção por trás de tudo que o regime comunista faz ou diz que pretende fazer. Cada um dos seus benefícios sociais contém impreterivelmente alguma armadilha para facilitar o sistema de controle e poder que sempre buscam implementar. No exemplo dos iogures, os autores citam que foi implantado concomitantemente às bases policiais, lojas de conveniência por toda a parte nas regiões adjacentes à população iogure. Cada um desses mercadinhos ofereciam gratuitamente serviços comparados aqui no Brasil com as antigas lan houses. Tinham serviços de xerox, impressão, bicicletas, calibragem de pneus. Podia-se até se tomar água, usar micro-ondas e outras benesses e facilidades emergenciais. E a propaganda do governo é que estava reduzindo as desigualdades sociais, auxiliando as camadas mais vulneráveis da sociedade. Mas, porém, essas lojas eram equipadas com sistemas de captura de dados, com mecanismos de cadastro e de vigilância e catalogação dos indivíduos, além de compartimentos secretos para possíveis ou prováveis interrogatórios. Sem saber, eles estavam sendo estudados e examinados sociologicamente pelo governo, e o resultado era o de fornecer um mapa psicossocial deles todos e o reconhecimento dos órgãos estatais da rotina, dos hábitos, dos gostos daquelas pessoas e de toda a rede de relacionamento de cada iogure que vivia ali. Que mais tarde serviu de rastreio e classificação da população em diversos tipos de etiquetagem, se perigosos, possíveis terroristas, fanático ou passivo, se aquele era submisso, influente ou influenciável e por aí vai. E isso é o que também, para nós aqui no Ocidente, deve ficar claro, de que todo benefício estatal, federal ou municipal que requeira cadastros, informações pessoais e familiares, biometria e etc., está sendo usado como banco de dados, como parte de um sistema maior de controle social. E na situação dos uigures, logo aquele sistema de cadastro, de digitalização de dados, de filmagens, etc., foi igualmente expandido para todas as demais lojas e comércio local. Em seguida para condomínios e apartamentos, e hoje já é uma rede de vigilância generalizada baseada numa plataforma de inteligência artificial e rigorosamente consolidada. Mas ninguém diria que chegaria a isso quando lá em 2014 e 2016 viram as primeiras lojinhas com serviços de benesses sociais sendo implantadas. Ninguém também suspeitou quando se começou a solicitar cadastro biométrico, digitalização facial e tudo mais, para quaisquer coisas que o governo oferecia.
Nossos governos, entenda isso, estão criando em torno de nós uma gaiola tecnológica digital. E nós somos os hamsters dentro dela. Contudo, esse encarceramento na forma como o governo chinês fez, primeiro aos uigures e de agora para adiante a todos os seus cidadãos, só foi possível devido a um aprisionamento primeiro psicológico. Antes foi necessário ideologizar as pessoas, imprimindo em suas almas a marca do Partido Comunista, que é a passividade e complacência. As pessoas primeiro foram domesticadas, tornadas dóceis e convencidas de que as agendas do partido trariam a elas justiça e igualdade social, e o Estado cuidaria das minorias vulneráveis. E esse mesmo jogo de xadrez, ou melhor, show de ilusionismo, é também operado no palco geopolítico pelos globalistas, pelos patrocinadores das Big Techs e pelos governos comunistas de outras partes ou países fora da China, como em Brasil, Argentina, Chile, que embora possuam ainda uma fachada democrática, seus respectivos governantes, tanto a nível federal como boa parte dos gestores políticos dos estados e municípios, e toda a classe artística e do jornalismo praticamente, estão alinhados com as causas progressistas. E não por coincidência apoiam, admiram e se submetem a tudo que o líder chinês e o Partido Comunista de lá lhes mandam fazer. E como consequência, cada um desses países vão perdendo sua soberania e se transformando numa filial do regime de Xi Jinping. No Brasil, só para se ter ideia, houve já quem em seus respectivos estados vendesse ou tentasse fazer vender terras agricultáveis para o governo chinês. E afora isso, o primeiro impulso em quaisquer setor na demanda de exportação e importação é sempre de privilegiar a China. Seja a indústria, a agricultura, a pecuária ou a tecnologia, tudo é antes de qualquer outro país ou governo pensado em beneficiar a China. E só depois aquilo que a China não quiser é discutido para negociar com outros governos. Em setembro de 2023, o ex-encarcerado que preside então o país Brasil esforçou-se muito para que o BRICS incluísse membros ideológicos como a Argentina e Irã, embora não tivessem nada além de um curso intensivo de como oprimir seus cidadãos a oferecer nas relações comerciais brasileiras. Mas o projeto, ao que tudo demonstra, foi algo gestado pelo governo chinês para expandir seu anseio de suplantar os Estados Unidos e criar alianças políticas e se favorecer em termos de rotas para a escoação de produtos e territórios próprios para seus interesses agropecuários. Assim como vem fazendo na África, e tanto é que o sapo governante do Brasil, nessa mesma exibição de vassalagem, anunciou que pretende negociar entre os BRICS com a moeda chinesa, o Yuan, ao mesmo tempo que ataca com críticas o dólar, o governo americano e o capitalismo. Mas erra quem acha que isso começou em anos recentes, ou que é um projeto do ex-detento presidente do Brasil. Em 1991, já o Clube de Roma, aquele mesmo que o ex-governante do Brasil, Fernando Henrique, faz parte, publicou um relatório chamado A Primeira Revolução Global, que virou até um livro lançado pela Orient Langman, no qual já dizia acerca de uma governança global, que à época chamou de Gestão Internacional da Economia Mundial. Na primeira parte do livro, no tópico Um Turbilhão de Mudanças, é feita a seguinte abordagem, de que a natureza dos problemas econômicos e políticos no mundo são globais. Isso é, seus efeitos reverberam mundialmente em todos os países. Logo, a solução para eles também deve vir de uma associação dos países, um consórcio de nações, que então vão chamar de comunidades econômicas, que depois ficaram popularizadas como blocos econômicos e mais tarde ainda de blocos geopolíticos. E se bem pensarmos, isso não deixa de ser o que o senhor Luiz Inácio, mancomunado com Xi Jinping, está determinado a fazer sob o cobertor do BRICS. Depois, o relatório também vai prescrever uma atuação política das ONGs e um fortalecimento do ativismo em torno de temas globais. Tudo justificado pelos argumentos de cuidar do planeta ou cuidar dos pobres, de promover a igualdade ou de se evitar um colapso global. E há alguma diferença do que eles falam hoje,
de salvar o planeta Terra da catástrofe climática, de acabar com a desigualdade, de combater as injustiças sociais e blá blá blá. É a mesma cantilena que também os artistas de hoje, os jornalistas e os cientistas e especialistas, financiados pelos mesmos clubinhos Bilderberg ou de Roma, repetem e repetem, como se fosse a descoberta do fogo ou a invenção da roda. Até parece que não sabem que em 1966, esses mesmos vendedores de ilusões e profetas do caos já haviam dito que o mundo iria colapsar em 10 anos. Ou seja, por volta dos anos 1970, devido a uma tal falta de petróleo que iria acabar em todo o mundo. Já em 1970, o petróleo não acabou e eles, esses mesmos especialistas, juraram de pé junto que em 2000, na virada do milênio, todos os demais recursos naturais estariam extintos, por isso o mundo entraria, enfim, num colapso. Havia previsões antes disso de que tudo congelaria numa nova era do gelo, lá por 1980, por aí. Mas, como no ano 2000 nada ocorreu, houve nova profecia e se previu que em 2010, aí sim, seria a última gota do petróleo. Também não aconteceu isso. E então foi dito pelas agências que falam em nome da ciência que em 2013, aí não passaria. As calotas polares derreteriam e o mundo seria inundado com a elevação dos mares. Depois, como estava muito em cima a tal data, ele deu uma esticadinha na profecia para o cumprimento em 2014. E assim está até a nossa época. Há sempre uma tragédia em eminência, mas o que se pretende com essas mentiras todas é requerer cada vez mais autoridade global sobre os países e derruir as soberanias deles, a pretexto de unir esforços para se combater o perigo iminente da extinção da raça humana. E com isso, leis globais e acordos multinacionais são estabelecidos e todos vão virando escravinhos de pequenos grupos oligárquicos que vão controlando tudo no mundo. E o estado de vigilância é estabelecido igualzinho na China. Mas que aqui os autores mencionam como sendo o sistema perfeito para consolidar e manter um controle sobre as grandes massas. Por isso foi testado e implementado primeiramente lá na China. Agora o modelo está aprovado, pronto e operacional para ser introduzido em todo o mundo. Observe, você também, como a sociedade é sorrateiramente empurrada para uma conjuntura ou modelo social totalitário, sem que ela se dê conta disso. Porque a retórica usada para encobrir a verdade é de que se está protegendo as minorias, fazendo a justiça social, lutando contra o discurso de ódio, e por aí. Quando só estamos sendo colocados, na verdade, dentro de uma matrix de poder, uma plataforma totalitária, como se referem os próprios autores, até quando percebamos, já não havendo como fugir dela. Eu trago, por exemplo, o caso do psicólogo e escritor canadense Jordan Peterson, condenado e proibido no seu país de exercer sua profissão, por suposto discurso de ódio, ou homotransfobia. Ele já tinha sido proibido de usar redes sociais e excluídos da internet. As editoras de seus livros, ameaçadas de serem vandalizadas, os bancos pressionados por artistas, LGBTs e ativistas da justiça social a bloquear seus recursos financeiros. Mas, finalmente, em agosto de 2023, veio a sentença pelo Colégio de Psicólogos de Ontário de que ele não poderia mais exercer seu ofício, a não ser que fizesse um treinamento por tempo indeterminado em mídias sociais, a fim de que fosse reeducado para se moldar ao discurso e comportamento politicamente correto da agenda woke e globalista. E para quem tem olhos para ver, esse é um movimento de xadrez social, para empurrar as peças do tabuleiro para uma nova ordem totalitária, e onde os rebeldes e dissidentes são recolhidos em campos ou centros de reeducação para serem treinados psicoemocionalmente segundo o remédio governamental, que é a plena e total adesão às pautas de gênero, pró-aborto, anticristianismo, liberação de drogas, etc. Dessa vez o tal curso, além de online, também é voluntário, mas daquele jeitinho que o comunismo faz. É opcional, mas se não fizer não pode trabalhar nem viver. Ou seja, acaba sendo obrigatório ao final.
Mas de qualquer modo, assim que o povo se acostumar com essa ideia de reeducar aqueles de quem o governo não gosta, a medida subsequente é estabelecer leis tornando crime pensar ou se expressar de modo diferente da cartilha estatal. E a punição será de internação compulsória em escolas para a reeducação social. E daí todos os inimigos e opositores do ditador no poder passam a ser acusados de algum crime punível pela lei com esse tipo de internação. E da noite para o dia pessoas passam a desaparecer, levadas para centros sem nenhum processo de acusação formal da justiça. Apenas o álibi de que era um miliciano digital, ou que fez discurso de ódio, ou que era um macho hétero normativo tóxico. Ou o crime mais pesado de todos. Ele era cristão! E na obra Lulismo, Carisma Pop e Cultura Anticrítica, do professor Thales Absab, lançado em 2011, ele traz um panorama disso. E ele aplica a Lula e ao lulismo no Brasil, o que, sendo ampliado, pode fazer compreender a dinâmica social do projeto marxista de poder e controle. Na acepção dele, é dito que, em torno desse sujeito, Luiz Inácio, é estabelecido um tipo de pacto social, que se distribui em camadas na política, cultura e meio acadêmico, e cuja articulação encaminha para o fim eliminar a concorrência e a consciência crítica. E em torno dessa personagem, Lula, se cria uma aura ou simbolismo de que ele, ou o movimento que ele liderava e representava, o marxismo em tons lulistas, era a salvação dos pobres, dos vulneráveis e dos excluídos. Assim, quaisquer críticas ou oposição ao governo ou métodos dele deveria ser combatido e reprimido com total determinação. Pois, afinal, quem era contra Lula era contra os pobres, os negros, as minorias. E por assim não é preciso ser gênio para perceber que isso culmina para uma escalada tirânica e totalitária, onde ninguém possa mais discordar de nada. Pois tudo que ameaça a hegemonia do partido no poder é punido, perseguido e censurado. Jordan Peterson, Constantino, Fiuza, Léo Lins, Pavinato, Ricardo Felício, Alan dos Santos, o próprio Bolsonaro. Cada um desses são balões de ensaio que a ditadura ou a plataforma, na linguagem dos autores Joshua Shin e Lisa Lin, utiliza para testar o nível de aceitação social da agenda totalitária. E conforme o grau de tolerância ou anuência das massas à máquina, intensifica a temperatura e aumenta o tipo de forma de perseguição de seus cidadãos. Repare que, na China, os uigures serviram de experimento social e bode expiatório. E à medida que a população chinesa foi acomodando-se e normalizando a opressão do governo contra aquela etnia, tentando crer que estariam isentos do mesmo destino, o partido foi esticando a rede até a condição atual, em que todas as camadas, classes, categorias ou etnias são todas dominadas com extrema opressão pelo governo comunista de Xi Jinping. E para os céticos basta dizer que a tecnologia moderna, entenda-se Big Techs, trabalha no sentido e direção de providenciar mecanismos que ajudem os governos, ou o governo único global, a promover esse controle e vigilância total sobre as pessoas. A empresa Apple, por exemplo, dona da patente do iPhone, anunciou em agosto de 2023 que criou um tipo de fones de ouvido, ou AirPods, equipados com tecnologia capaz de ler os pensamentos ou ondas cerebrais do usuário. Todos os biosinais do indivíduo possam, então, ser controlados ou aferidos por nanoeletrodos que leem desde a temperatura corporal até o ritmo cardíaco e os seus pensamentos, e enviam esses dados para um cérebro virtual, que, no depender dos globalistas, também poderá enviar de volta comandos ou informações via ondas cerebrais, que Deus sabe o que são capazes de induzir ou implantar na mente das pessoas. Isso é a tecnocracia, e sem ela, a própria China não conseguiria ser o regime controlador que é. Compreender o fluxo de informação é fundamental para compreender como o mundo funciona. É o que dizem Tim e Lisa, ao mencionar que a cibernética é a base de todo o sistema computacional que hoje possibilita ao governo chinês regular cada passo, ato e palavras de seus súditos ou escravos. E no que depender da Apple, Xi Jinping também saberá, por meio dos fones de ouvido dos usuários, saber também o que eles pensam. Mas sim, é a tecnologia moderna
quem dá à nova ordem global as ferramentas de vigilância que ela precisa para um absoluto controle social das massas. A cibernética é o que está associado à própria engenharia de dados e gestão de sistemas. Em linhas gerais, a via chinesa de controle da sua população é a da alta tecnologia e automação. E está em tudo na China, nos armamentos e aparatos de guerra, nas pesquisas aeroespaciais, na gestão das cidades. O governo comunista chinês é como o Big Brother da obra 1984 de Orwell. Tudo vê, tudo captura, tudo domina. E recuando um pouco no tempo, os autores contam a história de onde surgiu e como evoluiu a tecnologia chinesa que culminou no atual sistema de vigilância que o Estado na China usa para controlar sua população, e cujo componente mais notório é o sistema de crédito social. Todavia, a conversa toda ultrapassa mais de um capítulo inteiro, e comentá-la aqui demandaria muito tempo e fadiga. Basta então que se diga que teve sua origem na cibernética, na genialidade de um cientista e visionário chinês radicado nos Estados Unidos, e lá tendo trabalhado para a Marinha Americana na área de projetos balísticos e de lançamento de mísseis teleguiados. Dele veio boa parte da engenharia militar naval moderna, mas porém ele foi acusado depois de espionagem e conluio com o governo chinês e expulso dos Estados Unidos. Retornou então à China e passou a ser financiado pelo Partido Comunista de lá, isso por volta dos anos 1980 mais ou menos. Feito isso, ele desenvolveu diversos mecanismos computacionais alinhados a foguetes, propulsores, mísseis e revolucionou principalmente a defesa militar chinesa. Mas seu talento extrapolou para fora da ciência e tecnologia militar, e ele passou a também desenvolver sistemas cibernéticos e modelos matemáticos para prever e controlar o comportamento humano. Ele foi o responsável por casar a engenharia de sistemas com a engenharia social, e sob as condições do socialismo, teve uma massa enorme de cobaias para testar seus projetos, e com o tempo, tudo isso foi aperfeiçoando-se, e as tecnologias nesse setor receberam o nome de cibernética social. Mas como nada ocorre por mero acaso, em 1978, ele, o cientista da computação e cibernética, tinha viajado já para Helsinki, capital da Finlândia, para um programa científico, um congresso internacional para matemáticos, e lá tido contato com membros do Clube de Roma. Aquele lá que já comentei, de Fernando Henrique Cardoso, e outros disparatados de mentalidade esquerdista, que só pensam em nova ordem, nova humanidade, e isso por aí. E depois desse encontro, tudo o que o gênio da cibernética passou a produzir tinha a ver com controle populacional, bem afinado ao discurso do Clube Maligno de Roma, que já apregoava o colapso da Terra pela ação predatória dos seres humanos. Era já a tese das mudanças climáticas antropogênicas, mas com outros jargões e terminologias. E ao que parece, a China foi escolhida como protótipo para os experimentos sociais de controle, justamente porque reunia dois dos componentes essenciais àquela época para o tipo de projeto que deliberavam fazer. Ela era comunista e tinha um grande contingente populacional. O socialismo provocava neles o tipo adequado de mentalidade domesticada e treinada a esperar do governo a solução para tudo. Então, era só cobrir o cenário espalhando medo de algum evento futuro ameaçador, escassez de alimentos, fim de água potável, resfriamento global, colisão de algum super meteoro, ou provável ataque de algum país imperialista e capitalista, e depois apresentar aquilo que se quer testar como se fosse a solução mágica, e sempre cuidando para demonstrar empatia e vender a imagem de que se está buscando o bem-estar social das pessoas. Esse cientista, inclusive, foi o maior responsável por influenciar o governo a adotar a política de filho único, o que levou à tragédia humanitária de do dia para a noite assassinarem milhares de bebês no ventre e outros em clínicas oficiais do governo ou clandestinas, e ao nascerem do sexo feminino serem jogados fora pelas próprias mães, pois nas condições sociais, culturais ou financeiras da quase totalidade das famílias da China, um filho único deveria sempre ser do sexo masculino, porque teria mais chance de encontrar trabalho e no futuro cuidar dos seus pais idosos, já que não havia no sistema de previdência aposentadoria, coisa desse tipo. E sendo os autores, foi desses insights emaranhados que derivou-se a plataforma de vigilância digital em massa, hoje utilizado na China.
Em julho de 2013, Xi Jinping se reuniu então com os cientistas da Academia Chinesa de Ciências e instou-os a concentrarem-se toda sua capacidade intelectual para organizar e catalogar todos os dados dos cidadãos do país. E disse que a informação era o ouro do futuro e quem controla os dados controlaria também o destino do mundo. E Xi Jinping propôs criar o Big Data chinês. Em 2017, ele já tinha uma inteligência artificial chinesa e prospectava tornar-se líder em avanço tecnológico até 2030. Mas a grande estratégia é que todo o aparato tecnológico e ideológico chinês seja, enfim, efetuado plenamente por meio das chamadas cidades inteligentes, ou as Smart Cities. No livro Movimento das Cidades Inteligentes do BRICS, Jun Rajas preparou um relatório encaminhado pela Fundação Observatório de Pesquisas do Reino Unido, descrevendo que só em 2012 a China pretendia investir cerca de 7 bilhões de dólares no seu projeto de cidades inteligentes, ou novo programa de urbanização. No plano piloto já havia 500 cidades inteligentes, e as conversações com os países do BRICS era de que a iniciativa fosse também implementada nos países membros do grupo, à medida que o modelo chinês desse certo. O marketing é de que essas cidades são ecológicas, autossustentáveis, totalmente seguras em termos de violência, ou seja, é um paraíso ou jardim do Éden na Terra. Mas atrás dessa fachada de automação dos serviços, médicos, de transportes e outros, está a construção de uma prisão de luxo, onde o Estado controla e limita a vida de todos. Os passaportes testados e implementados para os uigures serão neles, nessas cidades inteligentes, um artifício obrigatório, um acessório de vigilância, de controle que todos devem usar obrigatoriamente. As cidades serão limitadas em termos de liberdade, de poder sair daquela zona de segurança permitida, etc. O perímetro da cidade inteligente será o limite aonde cada pessoa pode ir e vir. Sua residência, rua, casa, aparelhos domésticos, são todos equipados com IoT ou IoT, Internet das Coisas. Será um espião do governo dentro da sua própria casa, também no seu trabalho, aonde quer que você vá ou esteja. Cada pessoa será um prisioneiro dentro de sua cidade inteligente, que serão espécies de currais tecnológicos prendendo o gado humano. Nenhuma liberdade é admitida nesses lugares. Só aquilo que está na lista de permissões do governo pode ser dito, feito ou até pensado. Não se trata de realizar justiça ou igualdade social como eles alegam, e nem acabar com a pobreza, mas de controlar pessoas no nível onde tudo, o que comemos, o que compramos, o que falamos e a quantidade de cada uma dessas coisas, tudo deve estar pré-programado e autorizado pelo Estado. E aquela frase maldita de Klaus Schwab de que não teremos nada e seremos felizes, ali é que irá se cumprir, porque significa um futuro onde vivemos encarcerados dentro de cidades inteligentes. Nada sendo de propriedade privada e tudo pertencendo ao Estado. Carro, geladeira, TV, cada objeto dentro ou fora da unidade habitacional liberada para aquele sujeito viver, para nós vivermos, não será nossa, estará ali para nosso uso regulado. Mas, ao mesmo tempo, será também o nosso vigia, o nosso espião, delatando tudo que a gente fala, diz ou pensa para o governo ou a grande inteligência artificial, que será um tipo de capataz daquela senzala vigiando, punindo os desobedientes. Ai, ai. E quanto à parte de sermos felizes, é porque os globalistas nos veem como vermes. Schwab, Gates ou o próprio Lula, eles julgam que nós, cidadãos comuns, como você e eu, pobres, honestos, trabalhadores, nos contentamos ou nos satisfazemos apenas comendo, bebendo e acasalando, que somos como bactérias ou vírus, vivendo em função de comer e procriar. E assim, se nos jogar dentro de estábulos controlados por tecnologia, dando-nos rações regulares e algum entretenimento erótico frequente, nós não exigiremos mais nada da vida e seremos dóceis e subservientes enquanto durar aquele estoque de comida e diversão.
E essa interpretação medíocre e diabólica que fazem de nós seres humanos é o que motiva eles, os globalistas, a crer que basta ter alimento e sexo e zero de esforço físico e nós seremos felizes e satisfeitos. E é isso que cada cidade inteligente está sendo preparada para oferecer a nós, o gado habitacional, ou rebanho ou colônia de insetos humanos. Pois é assim que nos veem, como criaturas de grau inferior, demandando lazer, prazer e comida. E é por isso que quando querem fazer populismo e ganhar a eleição, o político de mentalidade progressista promete ao povo picanha e cervejinha, por exemplo, simbolizando e sinalizando com isso, que dará àqueles seus eleitores e público em geral aquilo que eles exigem para serem felizes, ração e hedonismo, que na versão mais pobre disso, efetuada nos países emergentes do BRICS, se refere à cesta básica barata, com produtos de terceira qualidade, e vários barzinhos onde tomar cerveja, cachaça e algumas mulheres empoderadas oferecendo sexo fácil e oportunidade de se encharcar de lama juntos, como fazem os porcos e os animais imundos. E assim o sistema de vigilância e controle social da China não se trata apenas de câmeras de vigilância com reconhecimento facial, espalhados pelos centros urbanos e até rurais, como é o caso, mas uma rede sofisticada de aparato militar, de gestão urbana e de industrialização, a indústria 4.0, todos conectados a um projeto político de poder e domínio total, que como um Deus onipotente, onipresente e onisciente, tem o Estado o poder de vida e morte sobre os seus cidadãos. A tudo e a todos controla e vê, porque está em toda parte e lugar, e tudo conhece e sabe porque detém os dados de todas as pessoas atualizadas diariamente pela captura em tempo real das informações que os objetos conectados ao Wi-Fi conectam de nós, dentro de nossas casas, locais de trabalho, eventos de lazer. Tudo aquilo que já foi comentado acerca da internet das coisas, fones de ouvido ou antenas que leem até ondas cerebrais. E tudo que a tecnologia como a Skynet, Chop Arias e diversas outras propõem atingir em grau de eficiência. E para Xi Jinping e o Comitê do Partido Comunista, essa é a nova era de gestão de pessoas, de controle e de vigilância, e que chegou ao Ocidente com o nome bonitinho de Novo Normal. E assim está escrito: jurou o Senhor e não se arrependerá. O Senhor ferirá desde a direita os reis no dia da sua ira. Julgará entre os gentios, tudo encherá de corpos, ferirá muitos países, beberá do ribeiro no caminho, e exaltará, por isso, a cabeça. Salmo 110. E assim encerra a análise da obra Estado de Vigilância, a via chinesa para uma nova era de controle social, de Joshua Chin, Elisa Lim.